Pelo contrário, é um chamado para reencontrarmos o seu verdadeiro propósito. Muitos de nós crescemos com a ideia de que educar é transmitir conhecimento, encher a mente de fatos, datas e fórmulas. E se seu objetivo principal fosse nos preparar para perceber o mundo, integrar nossas experiências e agir com coerência? Cultivar a habilidade de conectar o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. É aprender a ler o mundo e a nós mesmos com mais clareza. A grande questão é: que tipo de consciência estamos formando? Uma consciência fragmentada, que separa o trabalho da vida, a razão da emoção? Ou uma consciência integrada, uma consciência reativa que apenas responde a estímulos externos? Ou elas têm as respostas certas para as provas, mas se perdem diante das perguntas complexas da vida. A pessoa se torna um arquivo ambulante, mas não necessariamente um ser humano mais sábio ou mais presente. O risco é criar especialistas em fragmentos da realidade, incapazes de ver o todo, de conectar os pontos. Eles podem construir a ponte, mas não se perguntam se o rio precisa dela. Então, como seria uma educação que prioriza a formação da consciência? Ela se apoiaria em alguns pilares essenciais. O primeiro é a atenção e a presença, aprender a estar aqui agora. Sem isso, nenhum conhecimento se fixa de verdade. O segundo pilar é a capacidade de observação sem julgamento imediato. Só depois, com mais informação e clareza, formamos um juízo. Na nossa cultura, costumamos tratar esses três como inimigos. Ou você é racional, ou é emocional, ou você pensa, ou você age. Uma educação para a consciência nos convida a entender que eles são inseparáveis. O que eu sinto informa o meu pensar. O que eu penso guia a minha ação. Viver de forma integrada é viver com coerência, onde o que eu faço não contradiz o que eu sinto ou acredito. O quarto pilar é a compreensão de causa e consequência. Isso é a base da responsabilidade. Eu sou responsável não porque alguém me impõe uma regra, mas porque eu entendo a conexão entre o meu ato e o seu resultado. Por fim, o quinto pilar:
O sentido vivido do aprendizado. O conhecimento só se torna sabedoria quando ele encontra um lugar na nossa vida. Quando uma fórmula matemática me ajuda a construir algo, quando um poema me ajuda a entender um sentimento, quando uma lição de história me ajuda a compreender o presente. Sem esse sentido, o aprendizado é estéril. Aprender é organizar a própria percepção. É como ajustar a lente de uma câmera para ver o mundo com mais nitidez. O conhecimento que entra não fica guardado numa gaveta. Ele é digerido, assimilado e se torna parte de quem somos. Ele se transforma em experiência viva. Uma pessoa que aprende a organizar a percepção é alguém que aprende a escutar de verdade antes de responder. Em vez de só esperar a sua vez de falar, é alguém que entende que errar faz parte do processo de aprender e que um erro não diminui o seu valor como ser humano. É alguém que consegue agir com responsabilidade, mesmo quando não tem todas as certezas do mundo, porque confia na sua capacidade de observar e ajustar o curso. É muito importante dizer, essa abordagem não exclui o conteúdo, a técnica ou o rigor. Pelo contrário, ela apenas os reorganiza. O conhecimento técnico, a matemática, a linguagem, a ciência, tudo isso se torna ainda mais poderoso quando está a serviço da vida e não o contrário. A questão não é saber menos, mas saber melhor é usar o rigor do pensamento não para se afastar da vida, mas para mergulhar nela com mais profundidade e clareza. O objetivo não é formar poetas que não sabem calcular ou engenheiros que não sabem sentir, é formar seres humanos integrais que sabem usar as diferentes ferramentas do conhecimento para viver uma vida mais plena e consciente. E os resultados disso são transformadores. Quando a educação olha para o ser humano como um todo, menos corpo, mente, emoção e espírito, ela naturalmente reduz a ansiedade. A pressão por performance e acumulação de notas dá lugar a um processo de descoberta mais orgânico e significativo. Ela fortalece a autonomia, pois o estudante aprende a confiar em sua própria percepção e capacidade de discernimento. Ele não precisa mais de um manual para cada passo que dá na vida. Isso também amplia a capacidade de cooperação. Pessoas mais conscientes de si mesmas e dos outros são naturalmente mais empáticas e habilidosas para trabalhar em conjunto, não por obrigação, mas por compreenderem a interdependência. E, finalmente, uma educação assim nos prepara de verdade para um mundo em constante transformação. Se o que aprendemos são apenas conteúdos fixos, ficamos obsoletos rápido. Mas se o que aprendemos é a habilidade de perceber, integrar e nos adaptar, estamos prontos para qualquer futuro. Educar para a consciência é, em última análise, educar para a continuidade da vida. É ajudar cada um de nós a se reconhecer como parte de um processo muito maior, uma teia de relações e consequências, sem com isso perder a nossa singularidade e a nossa responsabilidade pessoal. É entender que a forma como estamos no mundo, menos atentos ou distraídos, fragmentados ou inteiros, reativos ou responsáveis, é a contribuição mais fundamental que podemos dar. A verdadeira educação começa muito antes do conteúdo. Ela começa com o convite para estarmos presentes na nossa própria vida. Obrigado por assistir. Se essa reflexão fez sentido para você,
compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa.